Muito bem, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namastê para todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir, não é, a esse vídeo. Eu quero dizer que para mim, assim, sabe, é uma imensa, realmente é uma grande satisfação falar dessa menina. Eu não sei porquê, mas eu sinto um amor muito forte por ela. Eu sinto ela como se... Porque, bom, a minha filhinha, eu tenho uma filha, né? E ela sempre foi uma menina muito inteligente e alegre, feliz e, sabe, interessada em fazer alguma coisa produtiva. Então, eu conheço a biografia dela. Nós vamos falar sobre a Anne Frank, né? A menina que escreveu o diário, tem um livro dela, que é o Diário de Anne Frank. Nós conseguimos a foto aí, Tula? Se não, né? Você já recebeu a foto? Aqui, né? Olha só. Ela tá aí, né? Vocês podem clicar na página da Tulasi, que ela está compartilhando a foto da Anne Frank. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem ela, né? Mas se não, eu sugiro que vocês assistam alguma coisa sobre ela, pega no YouTube, baixa lá e ouça um pouco sobre a história dessa menina, porque vale a pena, sabe? Ela é, assim, um dos pilares da humanidade e com apenas 13 aninhos, né? Então, com 13 anos, né, essa menina, ela veio a óbito, então. E ela era uma garota judia, e a gente que tem filhos, meninas, né, nós ficamos assim, quando ouvimos, né, a história da Anne Frank, nós sentimos imediatamente compaixão, né, e sentimos também carinho por ela, por tudo que ela representa. Na verdade, ela representa, a Anne Frank, ela representa a alma que nós somos, né, ela, assim... Eu não vou entrar em detalhes particulares acerca da biografia dela, porque já tem muitos vídeos contando sobre a Anne Frank no YouTube. Só vou mencionar que ela, olha só, ela nasceu no dia 12 de junho de 1929, tá? 12 de junho de 1929, então ela nasceu no dia 12. Portanto, a Anne, ela tinha uma configuração no código de barras dela, que configura com Júpiter, tá? 12 a gente singulariza e vira 3. 3 é a criptografia que está configurada com Júpiter. Júpiter, ou, né, nós chamamos Júpiter, mas o conceito védico para esse graha, né, esse criptograma, é a Brihaspati. Briha significa aquilo que expande. Pati significa o caminho, ou Brihaspati, aquele que expande o caminho. Como vocês sabem, como eu já disse, a Anne Frank, ela era judia, o pai chamava-se Otto, a mãe eu esqueci, ela tinha uma irmã também um pouquinho mais velha que ela. E eles eram de uma família de classe média, eles eram descendentes de judeus e moravam na Alemanha. O Hitler, então o partido nazista, conseguiu o poder em 1939, o pai era um empresário, e ele já estava sentindo as dificuldades de negociação como empresário. Então o que ele fez? Vendeu a empresa e tirou a família dele e foi para a Holanda. E lá ele ficou 10 anos, não é? E nesse meio tempo, o Hitler, então começou a guerra. O Hitler tomou o poder em 1936, na verdade. E em 1939 ele invadiu a Polônia. E a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Mas até chegar na Holanda, onde eles estavam exilados ou fugidos, eles ainda não eram fugitivos, porque a Holanda era um país livre. Quando os alemães invadiram a Holanda, então todos os judeus que viviam na Holanda, que fugiram para a Holanda, se tornaram criminosos de guerra do ponto de vista dos alemães. E eles foram recapturados e enviados para Auschwitz ou nos campos de concentrações, onde as crianças com menos de 15 anos de idade eram imediatamente incineradas nas câmaras de gás, e as mães eram separadas das crianças e as crianças eram então incineradas, eram mortas, né?
E as pessoas que eram mais velhas também eram incineradas, e as pessoas que estavam doentes também eram incineradas. Só sobreviviam aqueles que estavam saudáveis, aptos para o trabalho escravo e que fossem acima de 15 anos. A Anne Frank e a irmã. A Anne Frank tinha completado 15 anos e 3 meses naquele período em que eles foram encontrados. Ela viveu, né, um longo tempo escondida num quarto secreto. Essa casa hoje é um museu do patrimônio histórico da humanidade. Tinha uma família que escondeu a família da Anne Frank, mas eles foram traídos e alguém denunciou e a polícia foi lá e os capturou e os levou embora para a Alemanha. E ela, durante os 2 anos que ela ficou no cativeiro, né, escondida no quarto, ela foi escrevendo um diário contando as impressões que ela tinha acerca da vida, acerca de si mesma, acerca, enfim, da guerra. Ela escrevia de uma maneira brilhante, era uma menina gênio. E eu separei aqui algumas citações da Anne Frank que fazem sentido para nossa inspiração de existência. Eu poderia fazer, na verdade, aqui, eu poderia até fazer uma simbiose entre a Anne Frank e o pintor, o pintor espanhol, o Pablo Picasso. Porque, veja bem, uma vez um repórter chegou no Pablo Picasso e fez a seguinte pergunta: você está saindo do planeta, daqui a pouco você já não vai estar mais entre nós e tal, e não é possível que você vá embora, né? E você vai deixar aí o seu segredo com você. Você vai levar seu segredo com você. Então você tem que, na verdade, compartilhar o seu segredo conosco. E o segredo é o seguinte: nós queremos saber como é que você consegue ser um pintor, um artista constantemente. Porque, veja bem, uma coisa é você fazer uma obra de arte e ela ficar, né, assim, realçada, mas você produz continuamente uma coisa atrás da outra, você causa um choque constante. Como é que você consegue ser um artista constantemente como você o faz? Então ele respondeu o seguinte: o segredo é muito simples, não tem muito segredo. O segredo de fato, o segredo é até bem simples. O que você precisa, ou o que qualquer pessoa precisa para ser um artista, é ser uma criança, né? Isso é até simples. Uma criança, ela adora cores e ela é espontânea, e uma criança vai sempre colorir, ela vai gostar de colorir. Crianças amam cores. Então, se você der um pincel e uma tela ou um papel para uma criança, ela imediatamente vai colorir aquilo. Isso significa que ela está exprimindo-se como alma, é natural. Então, ser um artista é natural. A questão é a seguinte: a vida vai te provocar, a vida vai te atacar, a vida vai te pressionar. Entretanto, se você conseguir suportar a provocação da vida e se mantiver como uma criança, então você pode ser um artista constantemente, ininterruptamente. Você só precisa suportar a provocação da vida, que a vida vai provocar. O Pablo Picasso, ele sobreviveu a 2 guerras mundiais. Ele nasceu no período da Primeira Guerra Mundial, vivenciou a Primeira Guerra Mundial. Depois ele vivenciou a Segunda Guerra Mundial, ele era um europeu. E, ao mesmo tempo, ele também vivenciou a Guerra Civil Espanhola, que foi uma guerra que os espanhóis, eles não viram muito de perto a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães não tinham acordos com a Espanha, então eles não entraram na Espanha. Entretanto, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Civil Espanhola, que foi assim tão terrível, talvez, quanto a própria guerra, né, da Segunda Guerra. Então, o Pablo Picasso, ele vivenciou todos esses processos. Foram 3 guerras vividas pelo Picasso. E ele é alguém que, sabe, tinha uma autenticidade ao falar que nós precisamos suportar a pressão, né, da provocação, porque um fato curioso, que eu estou falando da Anne Frank, mas aí já entrei no Picasso aqui, porque vocês vão ver a relação que eu vou fazer logo na sequência, né? Um fato curioso é que
como a cultura ocidental vem da Europa, até então, né, até a Segunda Guerra Mundial vem da Europa. Depois das décadas de 60, o negócio do rock e tal, é que começou a vir dos Estados Unidos, mas até então vinha da Europa, né? Até nas escolas, no início do século, 1940, não era inglês que se aprendia na escola, era o francês, né? E vinha da Europa. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? As cores da Europa desapareceram, né? A beleza das sinuosidades desapareceram. Ficou tudo cinza, porque é a cor da depressão, né? Ficou tudo branco ou preto ou cinza, que é a cor da depressão, na verdade. O cinza, né? A cor característica da depressão. Então, quando essa onda depressiva pós-guerra veio para o Ocidente, chegou no Brasil, aqui no Ocidente, depois de 30, 40 anos essa onda, né? E desapareceram também as cores, né? Dos nossos objetos, das nossas casas, das nossas vidas, nossas roupas eram coloridas. Não sei se vocês se lembram, a geladeira era colorida, os carros eram coloridos, o fogão era colorido, tudo era colorido, né? As casas eram coloridas. Atualmente os carros ou são preto, ou são prata, ou são brancos. Acabou, as cores foram banidas, né? As geladeiras não tem, raramente, só se por encomenda. Geladeiras coloridas não tem. Agora eu estou aqui diante de uma que é branca. Se eu quiser, eu tenho que pôr cor. Mas elas vêm branca, ou vêm prata, ou vêm, né, meio prata, meio preta. Então as cores desapareceram. E o Picasso, ele viu isso e ele se posicionou, ele reagiu contra isso. Então ele bombardeou de cores a pintura dele. Foi uma resistência, uma sobrevivência. É como uma flor que resiste, não é, à degradação do ambiente e nasce no meio dos escombros. Essa é mais ou menos a questão do Picasso. E a Anne Frank, ela viveu essa experiência, essa orientação, essa fala do Picasso. Por quê? Eu separei aqui uma frase só que ela, né, colocou no diário dela. Tem um livro chamado Diário de Anne Frank. Eu sugiro, tem audiolivro também, você pode baixar no YouTube o audiolivro e ficar ouvindo, né, para você ter essa relação de experiência com essa alma, né, otimista, animada, ou seja, essa alma, né, com ânimo. Ela colocou assim, eu estou aqui, eu não poderia, eu nunca imaginaria que aquela menina, essa peca, assim, hiper ventilada, sempre em movimento, conseguiria ficar aprisionada num local por tanto tempo. Ela ficou 2 anos, uma menina de 13 anos, estava acostumada a ir para a escola, brincar, andar de bicicleta, que era uma criança feliz, de repente se vê presa num quarto, não pode sair, não pode fazer barulho, e tinha que ficar horas em total e absoluto silêncio para não chamar a atenção das autoridades, para a família não ir presa e todo mundo ir ser fuzilado, etc. Então ela escreveu assim, que apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Eu já ouvi falar que as pessoas estão mortas na rua, que tem bombas caídas e tal. E meus amigos, eu já ouvi falar que também foram mortos, mas eu resisto, eu não consigo desistir da ideia de que o ser humano pode ser bom. E, inclusive ela falava isso, né? Até porque uma família, né, de holandeses estavam se arriscando, eles se arriscaram para poder proteger essa família de judeus dos alemães. E essa família, inclusive, depois teve problemas com a justiça por ter, né, assim, escondido os judeus ali na casa. Então ela via aquela bondade daquela família, então ela não conseguia, porque apesar de tanta negatividade, apesar de tanta propaganda negativa do ser humano, eu olho para essa família que nos acolhe, que nos protege, eu não tenho outra alternativa a não ser assim, continuar acreditando na bondade humana. Mas isso vem de um espírito observador, né? Porque nós, na nossa condição de lamentação, de ignorância em que nós nos encontramos muitas vezes, a gente olha e nós só enxergamos os aspectos negativos da nossa vida, que tudo está ruim, que nada está bom, e a gente entra nesse ambiente de lamentação e nós nos tornamos desonestos perante a vida, porque nós não conseguimos enxergar o aspecto positivo nas nossas vidas.
mesmo numa situação favorável, como é a que nós vivemos, né? Ela era uma prisioneira num cativeiro, uma prisioneira de guerra, basicamente, num quarto, né? Então era uma refém, e ela estava fazendo essas conjecturações acerca, né, da esperança que ela tinha na humanidade, né? De que ela assim veria dias bons, veria dias felizes, e que ela dizia, mesmo que eu não veja esses dias bons, esses dias felizes, eu não deixarei de acreditar jamais que esses dias felizes chegarão, porque eu acredito na bondade humana e ela prevalecerá. E ela tinha apenas 13 anos, essa menina, né? Então eu acho que essa é uma das lições que a gente pode tirar desse espírito, e olhar ao nosso redor, né? Atualmente nós, eu tô querendo, sabe, comer uma lasanha. Hoje já nem precisa mais sair de casa, ter o trabalho de ir até o supermercado, pede, eles trazem em casa. Antigamente eu era empacotador no supermercado, eu adorava o cheiro do café, principalmente quando fazia o café lá dentro, né? Torrava o café no próprio supermercado. Na hora de empacotar os mantimentos, eram umas caixas de plástico, né? Aquelas caixas de plástico, e tinha uma bicicleta, e eu era a pessoa que ia entregar nas casas. Então eu empacotava com todo o carinho, né, para não estragar, todo jeitinho. Eu amava fazer aquilo, e sempre ia café junto. Então, nossa, aquele cheiro de café torradinho era uma delícia. E eu colocava na bicicleta e saía feliz da vida entregar os mantimentos. Só que naquela época a gente só entregava para pessoas mais velhas, não existia esse sistema de delivery. A pessoa vinha no supermercado e comprava, aí também a Kombi poderia levar em casa, mas esse mecanismo não existia. Hoje, atualmente, a facilidade é tão grande que você pode ser até um jovem, né, super, hiper saudável, a comida chegará na sua porta. Então existem tantas facilidades, e nós temos uma tendência, né, ao pessimismo. Nós temos energia elétrica canalizada, água canalizada, raramente falta água, né, atualmente, sabe, não falta alimentos, e nós temos tantas facilidades pragmáticas, né, conquistadas pelos nossos pais, pelos nossos ancestrais, né, por aquela geração anterior que oferece tudo isso para nós. Nós temos os smartphones que nos permite, sabe, viajar no mundo inteiro, conhecer o mundo inteiro, falar com o mundo inteiro, se conectar com o mundo inteiro sem sair de casa. Tantas facilidades maravilhosas que nós temos, e ainda assim nós temos uma tendência desonesta, na verdade, de certa forma, porque isso é uma certa desonestidade da nossa parte, de focar no ponto negativo. Então, olhar os aspectos positivos da nossa vida não é nem uma questão de espiritualidade evoluída, é uma questão simplesmente de honestidade, de observação mesmo, que a gente precisa colocar na pauta aquilo que nos é favorável. A nossa tendência à lamentação, ela é uma tendência que na verdade é um truque psicológico que nós usamos para parasitar os outros ao nosso redor, para obrigá-los a sentir por nós compaixão, e com isso nós os controlamos com a nossa chantagem emocional. Se não for um problema de ordem hormonal, um problema psiquiátrico, que tem disfunções neurológicas, que não produzem hormônios constatados, etc., falta de vitamina D, ou seja o que for, se for uma tendência psicológica, essa tendência psicológica ela precisa ser olhada com atenção, porque na verdade outros sofrem com a nossa pressão, com o nosso, vamos dizer assim, o nosso descuidado conosco mesmo. Outros deverão sofrer devido ao fato de que nós estamos sendo negligentes e não tendo a honestidade pessoal de fazer essa operação e analisar em nós o quanto nós estamos utilizando-nos desse truque psicológico do vitimismo para se portar numa posição de lamentação e forçar os outros a viver a vida deles em função de nós, né? As outras pessoas já têm as suas próprias cargas, já têm as suas próprias dificuldades, e quando nós obrigamos as outras pessoas a viver as nossas cargas, isso assim, por um tempo, por algum momento, quando você está numa situação de fragilidade, porque a gente por humildade aceitamos ajuda, é claro, é válido.
Mas se nós fazemos disso um modelo de vida, isso já é uma coisa que deve ser olhada com atenção, porque não entra na categoria, né, primeiro, da honestidade do nosso caráter perante as nossas próprias mazelas, né, psicológicas, e também da compaixão para com o outro, né, porque nós pressionamos o outro a cuidar dos próprios problemas e a cuidar dos nossos. Então isso não é compassivo. Nós precisamos ter um posicionamento de compaixão, até mesmo quando nós vamos sobrecarregar os outros com os nossos problemas. Se nós precisamos de ajuda, humildemente nós oferecemos ou pedimos ajuda e cooperamos com aqueles que estão nos ajudando, porque a nossa tendência é, quando a gente pede ajuda, transferir para outra pessoa a responsabilidade completa sobre nós, e aí sobrecarrega a outra pessoa não aguenta a carga, acaba se afastando de nós, ou então rompendo conosco, ou então brigando com a gente, né? Que quando a pessoa consegue reagir a esse abuso, elas brigam e lutam pelo direito da dignidade delas de não serem exploradas. Então nós precisamos, sabe, ter esse olhar, Anne Frank, e ver os aspectos positivos, inclusive nas situações mais difíceis, porque no fundo, uma pessoa só pode ser feliz, uma pessoa ela só consegue ser de fato feliz se ela aprender, se esforçar para aprender a ressignificar as próprias tragédias pessoais e buscar a sua cura, encontrar o seu caminho da cura, esforçar-se continuamente pela sua própria cura, porque essa cura vai vir, seja por esse caminho, seja por aquele. Eu já fiz mapas de pessoas que enfrentaram a depressão, que fizeram vários tratamentos de depressão e não conseguiam de uma forma, não conseguiam de outra. Eu tive alguns casos de pessoas que conseguiram superar a depressão com acupuntura. Teve outros casos que superou a depressão com alimentação, com a substituição de alimentação. A pessoa, sabe, ela vai e encontra uma forma da sua autocura, e ali ela investe, ela luta, ela vai e ela consegue. E assim ela alivia o mundo, né, da pressão que o mundo tem de carregá-la ou de nos carregar. Então a gente precisa realmente, sabe, ter essa postura e procurar nos ajudar e ajudar ao mundo ao nosso redor. Isso é compaixão, né? Então eu peguei aqui mais uma fala do diário dela. Ela disse o seguinte: olha, eu estive pensando na minha mãe, eu estive observando as mulheres ao meu redor, a minha tia, a dona tal, as mulheres, né, da convivência dela. Ela disse o seguinte: eu cheguei à seguinte conclusão: eu preciso me dedicar a algo mais. Tudo bem, eu quero ter filhos, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ter um esposo, eu quero ter uma família. Isso é uma coisa gostosa, tá na pauta. Mas eu não quero só isso para mim. Porque, na verdade, eu estou eu estou tão grata a Deus que me deu a possibilidade de desenvolver meu espírito e escrever para exprimir o que em mim vive. Ou seja, ela tinha o sentimento de gratidão por Deus, né? Ela tinha tudo para falar: poxa, mas Deus, onde está você que eu estou aqui presa, que agora eu só sou uma criança e você está aí e agora eu estou aqui, então você, sabe, e como é que vai fazer agora, né? A gente faz isso, né? Poxa, meu Deus, mas você, sabe, eu faço isso, faço aquilo, mas você não está cooperando comigo, então, poxa vida e tal. Nós, né, assim, é muito comum essa tendência na alma, condicionada à lamentação e ao vitimismo da chantagem emocional. Então, com a chantagem emocional, nós pretendemos controlar Deus para que Ele faça as coisas como nós queremos. E isso define a nossa infantilidade da compreensão que nós temos acerca do princípio Deus, né? Aqui está a Anne Frank mencionando que eu preciso me dedicar a alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para contribuir para o bem-estar da humanidade. Eu não posso simplesmente passar a vida e, sabe, viver, comer e tal, e simplesmente morrer e desaparecer. Não é assim. Eu tenho certeza que esse não é o propósito da vida. Isso está muito claro para mim. Eu preciso fazer alguma coisa que contribua para a humanidade. Eu não sei o que, mas eu vou continuar insistindo até eu conseguir. Então, isso ela deixou registrado no diário dela. Outra coisa, ela colocou o seguinte:
Eu quero ser útil e dar prazer às pessoas ao meu redor. Eu quero continuar a viver mesmo após a minha morte. Não sei se vocês assistiram um filme chamado A Última Cruzada. A Última Cruzada, não é o Indiana Jones, é a Última Cruzada não, é A Última Cruzada. Foi até com o ator principal, foi o Brad Pitt na época. A história se passa assim, o ator principal, né, ele é um guerreiro, né, ele na verdade ele tem um problema lá com o pai, se desentende com o pai parece que o abandona, na verdade ele cresce sem o pai, ele se torna um ferreiro, mas ele tinha a habilidade de um guerreiro. E o pai então estava morrendo, e o pai, que era um soldado, capitão, alguma coisa, veio visitar o filho para entregar para o filho a espada dele e passar para ele as insígnias, as honras de chefe militar, etc. E quando o pai dele chegou no estábulo não, que é a serralheria onde ele estava trabalhando, tinha uma placa no alto, não é? Uma placa no alto, e essa placa estava escrita, ele olhou para a placa, e aí nos filmes são assim, né? Tá em inglês, então aparece a legenda, e aí tem o tradutor que fala, né? E a gente consegue acompanhar. Na época eu não falava inglês e tal, então eu prestei atenção na fala, né? E a placa estava escrita da seguinte forma: que homem é um homem de verdade se não puder mudar o mundo ao seu redor. Então, na verdade, né, a escrita mencionava um homem. Entretanto, a gente sabe, né, nós podemos falar do ser humano, né, da pessoa em si. E aí diz que homem é homem de verdade se não puder mudar o mundo ao seu redor. Ou seja, essa é a missão, essa é a nossa missão de alma, essa é a missão genérica. Nós não podemos passar nessa vida simplesmente em branco. Nós temos, né, assim, que descobrir esse ânimo de viver e entender que nós precisamos fazer alguma coisa para deixar o mundo melhor. Tão logo você mete essa ideia na sua cabeça, essa é uma ideia que não tem retorno. Você vai continuar pensando nisso continuamente, e alguma coisa vai aparecer, você vai descobrir alguma forma de deixar a sua marca, de fazer a sua transformação positiva na humanidade, e isso vai ser a sua contribuição com a humanidade e a sua contribuição positiva, altruísta, para o bem-estar, para a evolução, para o refinamento cultural, intelectual da humanidade que seja. Isso vai ficar registrado no seu Credit Karma, no seu Akash Karma, né? Vai ficar lá na sua conta, vai entrar como a sua atividade piedosa. E isso assim, não apenas por isso, né, mas sabe, pela sensação de bem-estar que você vai ter na hora da sua passagem. Nós estamos nos preparando para a nossa passagem. É uma questão de tempo. Nós ainda temos algum tempo. Enquanto nós temos tempo, nós precisamos, com a lucidez que nós temos, preparar bem o nosso repertório, porque naquele momento que nós estivermos fazendo a passagem e nós olharmos para a nossa vida, nós sentimos aquela satisfação, aquela alegria, sabe? Se precisar me encontrar com Deus, eu estou pronto para me aproximar dele e dizer: olha, eu quero dizer para você uma coisa, você é uma pessoa linda, você é maravilhosa, você tem que continuar sendo realmente a suprema personalidade de Deus, você tem o meu apoio, tem o meu voto, parabéns, e estou muito feliz de participar com você. Se precisar voltar novamente, não tem problema nenhum, eu estou pronto, mas eu quero que você saiba que para mim foi uma honra, foi um prazer ter sido seu parceiro. E se tô contigo, se você me aceitar, pode me jogar na equipe de novo. Essa é a sensação que nós temos que ter na hora de estar abandonando o corpo. Não pode ser outra de forma alguma, não pode ser uma sensação de medo, não pode ser uma sensação de frustração. Existem estudos das pessoas que falam as suas últimas palavras, né, no momento que estão abandonando o corpo. Então elas estão sempre: porque eu não fiz isso, porque eu deveria ter feito aquilo. Tem a música do Titãs, né, Epitáfio, né? Eu devia ter amado mais, trabalhado menos, ter sorriso de coisas pequenas e tal. Então é uma música maravilhosa. De vez em quando eu coloco aqui para ouvir, eu falo: olha gente, essa música aqui é uma oração, tá? Não é uma música do Titãs, não é, esquece, isso aqui é uma oração, preste atenção na letra, é uma oração
Então vamos orar, e vamos cantar, e vamos celebrar a vida, vamos viver, vamos, sabe, fazer alguma coisa, vamos, ânimo, né, alma, vamos viver, vamos ser presenças de Deus, vamos, sabe, fechar com Deus. Então vamos viver essa experiência divina de ser almas, ânimo, nada de desalmados, desanimados é desalmados, ânimo. Então, sabe, a gente não pode chegar naquele momento principal da nossa experiência de vida com frustração, com vazios, com decepção, sabe, com medo. Não pode ser assim. A experiência da passagem deve ser uma experiência heróica, uma experiência apoteose da nossa experiência da vida. Aquela experiência de gratidão, de deixar mesmo saudades, de deixar as pessoas, sabe, com saudades. E é nesse momento que a gente tem que pensar nisso, esse momento agora, que nós estamos conscientes, saudáveis, lúcidos. O que eu vou fazer para a humanidade, para deixar a humanidade melhor, mais refinada? O que eu vou fazer para que a minha presença na humanidade tenha sido imprescindível? Não precisa ser na dimensão de Jesus Cristo, de São Francisco, da Anne Frank, mas na minha dimensão, aquilo que me preenche completamente, aquilo que me dá a sensação de bem-estar e ânimo de viver, né? Então é assim que a gente tem que pensar. A Viviane está aqui em estado de felicidade aqui, ela deixou algumas mensagens, né? A Carla Brunelli também deixou uma mensagem. Olha, tive a oportunidade de sentir esse sentimento no dia da cirurgia, quando vieram me aplicar a anestesia. Eu estava em paz. Olha só, tá vendo só que maravilha? Isso é uma grande conquista, na verdade. Essa é a maior das conquistas. Vocês não imaginam. Porque eu como, né, astrólogo e terapeuta, eu acompanhei muitas pessoas nos seus momentos de abandonar o corpo, né, dando o apoio, orientando-as, encaminhando-as para prepará-las psicologicamente para esses momentos. Então vocês não imaginam, vocês não têm ideia do valor que essa sensação de paz e segurança emocional nesses momentos tem. É simplesmente assim mágico. Eu vi algumas experiências e pensei comigo, eu preciso estar assim. Não pode ser da outra forma, daquela forma não, porque eu vi as duas formas, né? Eu vi a forma pessimista e a forma otimista. Eu optei, não, eu quero essa forma pessimista. Olha que alegria, que prazer de morrer. Eu acho que eu tô querendo morrer também. Porque a sensação da pessoa é de felicidade, de ânimo, de alegria. Nossa, que legal, cumpri a minha etapa, tô feliz, tô em paz, tô indo pro Supremo. Então, assim, são pessoas assim que nos, sabe, que nos mantém, né? A Viviane também comentou aqui, nada de sermos desalmados, precisamos ser animados, cheios de ânimo, Goura, Goura, Hare Krishna. É isso aí, né? Nós precisamos desse ânimo aí. Bom, agora eu quero falar, para fechar, né, a nossa dissertação aqui sobre essa fofura, essa lindeza, essa coisinha linda, essa criancinha maravilhosa. O reino de Deus pertence às crianças. Graças a Deus, a Anne Frank, ela faleceu, ela ficou doentinha. Primeiro ela pegou, né, sarna, cheio de ratos lá, de pulgas. Ela ficou com a pele, né, adoecida por causa dos ratos, das pulgas, e ela foi para a enfermaria. Ela e a irmãzinha dela, as duas ficaram amiguinhas, coladinhas uma com a outra, assim e tal. E elas pegaram no campo de concentração, elas adquiriram, né, uma doença tifo do rato, essa doença, e elas foram para a enfermaria. Agora é que entra uma heroína porque a gente pensa, a gente imagina, você vai lá naquele momento, você vivencia aquele momento ali. A mãe da Anne estava lá junto com ela e com as duas filhas. E assim, a mãe era saudável, então ficaram, né, no campo de concentração, no mesmo local. E a menina, ela teve que ir, uma menina, né, de classe média, uma princesinha da mamãe e do papai. O pai era o empresário. Então,
Lá no campo de concentração elas tiveram que, sabe, quebrar pedra, capinar grama e tal, e fazer um monte de coisa. E a mãe vendo a filhinha, sabe, sendo verbalmente abusada pelos soldados, às vezes até açoitada para carregar peso. Então você imagina, né, se posicione na condição de uma mãe, vendo a sua filha assim. E a mãe das meninas, da Anne, ficou lá junto. E quando as meninas ficaram doentes, elas foram para a enfermaria. A mãe tomou a seguinte decisão, porque a alimentação era racionada, não tinha, né, assim, tempo de guerra e tudo, e, sabe, prisioneiros. Então às vezes era uma batata por dia, às vezes era meia batata, às vezes era um pedaço de pão. E eles tinham que trabalhar duro o dia inteiro com pouca comida, eles ficavam magros, morriam, né? A grande maioria morria mais morria mais de desnutrição mesmo do que, sabe, de morte. Muitos morriam assim. Então, quando as duas meninas foram para a enfermaria, o que a mãe fez? A mãe deu um jeitinho de fazer um buraquinho na sala onde era a enfermaria, e ela parou de comer, a mãe parou de comer, ia lá e colocava a comida dela no buraquinho para as meninas poderem comer, porque elas estavam doentinhas. Então a mãe queria ir lá cuidar das filhinhas, mas não podia. Então ela deu um jeitinho parou de comer. Com isso a mãe também, né, faleceu. Então elas faleceram as três juntas, a mãe por desnutrição e as meninas por doença, né, E elas foram possivelmente enterradas em covas, né, comuns e tal. Então, quando se conta a história da Anne Frank, né, é claro que a Anne Frank é a personagem principal, mas quando eu, né, ouvi a história dessa mãe vivenciando toda essa experiência, eu me identifiquei muito com ela, né? Então, eu senti muita pena dela e, enfim, nós precisamos, né, trabalhar para que esse mundo, sabe, isso pare, porque quantas crianças felizes, alegres, lindas, geniais, brilhantes como a Anne Frank não são, sabe, violentadas, não são assassinadas, né, nas violências de trânsito, nas drogas, né? A Anne Frank, ela é um rosto no meio de milhares que representa essas crianças, né? Mas quantas dessas crianças não ficam perdidas aí pelas drogas, né? Sabe, pela exploração, pela violência e até mesmo por estupros, não é? Então, nós precisamos tornar o mundo um lugar mais seguro para que essas coisas não se repitam, né? Eu, por exemplo, eu tenho, né, a minha filhinha, como eu falei para vocês, então eu fico imaginando, né, vivenciar essa situação. Eu acho que o que deu forças para essa mãe viver foi a esperança de que elas pudessem sair de lá juntas, porque eu acho que muitas mães, né, preferiam morrer vendo os seus filhinhos, né, serem mortos. Elas também já aprontavam algumas ali, já para logo elas serem fuziladas, porque qual é o desejo de ver. Eu compartilhei aí com vocês um videozinho, não sei, lá no grupo dos buscadores, até eu acho que se você puder, eu vou retomar, vou colocar de novo lá no grupo para vocês verem, tá? Tem lá o galo e a galinha tá com os pintinhos. Daí o vídeo diz assim: agora vocês vão entender por que o Dia das Mães é muito mais comemorado do que o Dia dos Pais. Daí mostrou lá o vídeo, o galo comendo vorazmente sem parar, e a mamãe galinha pegava um grãozinho e colocava para os pintinhos, voltava, pegava um grãozinho e colocava para os pintinhos. Então a mamãe galinha tava lá, né, compartilhando com seus filhotinhos, e o galão lá comendo e devorando, totalmente centralizado em si próprio, e a mamãe galinha não, compartilhando com seus filhotinhos. E nesse sentido que as mães, elas realmente elas são o reflexo de Deus, né, na humanidade,
E a mãe das meninas, né, da Anne Frank e da irmãzinha, foi, a meu entender, aí, uma das principais heroínas, né, dessa história emocionante. Bom, finalizando agora, olha só, nós temos que entender que a nossa prisão, o cativeiro é a nossa mente, né? O cativeiro é a nossa mente. Então, uma pessoa que tem a mente livre, mesmo estando, né, aprisionada, está livre. Não há prisões para essa pessoa que tem a mente livre. Então, nós precisamos libertar a nossa mente. E como é que nós libertamos a nossa mente? Primeiramente, tendo a responsabilidade da nossa cura e nos mover em direção à cura. E o Mahamantra, né, que é assim a essência que permite essa possibilidade da nossa cura, né? O Mahamantra é a libertação. Maha, grande, mantra, aquilo que liberta a mente. Então o Mahamantra é o que liberta a mente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, eu estou muito feliz, estou muito contente de ter, né, essa lucidez, esse amor, né, por essa família, na verdade, pelo pai. Eu não mencionei o pai, mas o pai, ele foi muito cuidadoso o tempo todo com a família. Ele gastou todo o dinheiro que tinha para cuidar da família. Ele dedicou-se à família, ele foi para o campo de concentração, ele sobreviveu ao campo de concentração, ele voltou, ele recolheu todos os pertences da família e o diáriozinho da filhinha dele, ele leu todinho e ele fez disso a missão de vida dele. Publicou o diário dela e o diário dela é o livro mais vendido na humanidade. Não tem livro que tenha sido mais lido que o diário de Anne Frank. Foram 30 milhões de cópias que já foram vendidos, né? Só o livro que depois, o primeiro é a Bíblia, né? E depois o diário de Anne Frank. Então eu sugiro que vocês conheçam essa menina, se inspirem nela, divulguem ela, sabe? Espalhem ela, porque essa menina é uma semente boa na humanidade. Ela é uma planta medicinal entre nós. Então, a nossa queridinha, né, Anne Frank, a nossa heroínazinha, eu ofereço minhas reverências e a minha gratidão no fundo do coração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Por favor, né, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos celebrar, assim, simbolicamente, a Anne Frank com uma salva de palmas para ela, né? Hare Krishna. Quem diria, né, que o mestre dos homens seria uma criancinha e ainda por cima uma menininha. Por essa ninguém esperava. Mas é isso aí. Incrível pra mim. Impressionada com que bom. todo o processo que ela viveu. A casa dela, onde ela viveu, onde ela ficou escondida, em Amsterdã, hoje é um museu, é um patrimônio cultural da humanidade. Tem uma estatuazinha dela na frente da igreja e na casa lá tem uma formazinha de cera dela sentadinha na cadeirinha escrevendo no diáriozinho dela. E as pessoas vão, as escolas levam as crianças e passam o dia lá estudando, lendo, conversando sobre a Anne Frank e se inspirando nela, né? Então, eu acho que, sabe, essa é uma pessoa que vale a pena nós conversarmos e nos inspirarmos. Então, acho que valeu a pena a gente ter tido esse momento aqui. Até mesmo para a gente ter um parâmetro, né? Uma referência. Parâmetro em relação a todas as intempéries que vivemos durante a vida, as perplexidades que acontecem, que não são tão intensas. Precisamos, assim, dosar a nossa perplexidade nesse sentido, né?
dosar a nossa perplexidade e ter como é que eu posso dizer, uma renovação mental, emocional, de superação. E deixar que Krishna, dentro do coração, como a própria Anne, né? Ela confiava em Deus, ela tinha convicção da existência da divindade dentro do coraçãozinho dela. E esse otimismo brotava com muita força. É verdade. Com muita força, a ponto dela superar talvez pensamentos indesejáveis de desânimo, não é? E pôde ter forças, né, para poder escrever, mesmo dentro de uma condição ruim, né? É um direito, né? Difícil, ruim. E é isso, a gente tem que reescrever sempre os nossos traumas, Eu particularmente, como sou artista, compositora e tal, eu gostaria até de citar uma obra muito interessante, fruto, na verdade, de uma tragédia, que foi Flor de Lis. Porque os artistas, ele tem essa tendência de transformar em música toda... Ah, espera aí, a Flor de Lis é a esposa do Djavan. Exatamente. Aquela música, Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas eu não sei o que eu fiz. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei e amei. Será, talvez, que a minha ilusão foi dar meu coração para aquela moça com toda a força para me fazer feliz. E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor morrer. Nosso amor na poeira. Na poeira. Acontece que a esposa dele sofreu um acidente de carro. Foi, a filhinha não nasceu, né? Ela estava grávida, né? Nem ela e nem a filhinha nasceu. E ele transformou nessa bela música. Ressignificou, né? Incrível, que ressignificou Ressignificou. Isso, né? Assim, ninguém nesse mundo, na terapia em que nós estamos passando, ninguém consegue ser feliz se não ressignificar as próprias tragédias. É uma arte de felicidade, é ressignificar as tragédias. E essa canção é uma das canções mais lindas, né? E do pé que nasceu Maria, nem Margarida. Nem Margarida nasceu. Margarida era a filha. A filhinha, né? Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Imagina, né? Assim que coisa como linda. ele, muitas outras. Porque eu ouvia, como eu fiz canto lírico, eu ouvia muito uma compositora chamada Hildegard von Bingen, também alemã, né? Ela também foi enclausurada só porque fazia composições musicais e escrevia poesia, né? Então, naquela época não era permitido e ela fez músicas inacreditáveis. Assim, em termos de composição, é uma obra-prima o trabalho, tudo enclausurada dentro de um sofrimento terrível naquela época. E ela transformou toda essa tragédia pessoal em música também. Então, assim como a Anne, existem... É uma resistência, né? Nós temos essa capacidade de resistir. A gente precisa buscar isso daí, porque nós temos tempo. Nós estamos numa terapia que tem tempo disponível e a gente precisa buscar isso, porque senão como que nós vamos sobreviver às experiências que são nossas tragédias pessoais? Como? Isso, não tem como. E essa capacidade de renovação, a gente tem. Krishna empodera dentro do coração. Ele empodera. Precisamos entender que não somos só daqui. Não estamos sós também, né? Krishna... Não estamos sós, é isso aí. Não somos só daqui, não estamos sós. E temos que ampliar essa percepção.
É verdade. O mantra, ele traz essa capacidade, né? É verdade. De ampliação da percepção e da impressão da existência. É verdade. De uma forma mais superlativa, digamos assim. Exatamente, superlativa, né? Essa força superlativa, essa Shakti superlativa, ela é o resultado da egrégora, da agregação, né, das consciências, né, santificadas ou sagradas, porque a consciência santificada, a consciência sagrada não é aquela consciência 100% purificada de todas as, né, variações das bipolaridades nossas de cada dia, mas é aquela consciência que quer o bem-estar, que quer o melhor. Até outro dia, eu estava conversando aqui com o meu cunhado, e ele está aqui, eu falei para ele assim, olha, eu só gosto de pessoas inteligentes do meu lado. Eu só gosto de pessoas inteligentes, eu me sinto bem com pessoas inteligentes. Aí ele falou, mas então você está sendo preconceituoso com as pessoas que não são inteligentes. E eu perguntei assim para ele, mas diga, qual é o seu critério de inteligência? O que você acha que é inteligência? E eu respondi para ele, inteligência para mim é a pessoa que gosta de aprender. Ela pode até não saber, mas se gosta de aprender, isso é uma pessoa inteligente. Não importa se ela sabe ou não, ou se ela tem habilidades intelectuais. Basta ela gostar de aprender. No nível dela, se ela demonstra boa vontade e satisfação em aprender, isso, no meu entendimento, é uma pessoa inteligente. Nós, por exemplo, nós não temos inteligência para entender Deus. Olha as distâncias universais, dá uma olhada para uma estrela, dá uma olhada para o sistema solar, dá uma olhada para a galáxia. São tantas galáxias que tem mais galáxias no universo do que grãos de areia nos nossos praias. Então você olha para essa dimensão e você fica assim, pensa, hello, para o mundo. Porque como que eu vou entender uma coisa? Entender a dimensão universal já é uma coisa que nos deixa nesse estado de choque. Imagina compreender a mente desse ser. Nós não temos condições de fazer. Claro, entretanto, né, o mantra que a gente entoa aí diz claramente, né, que nós recebemos inteligência de Deus para compreendê-lo. Techam Satatai Uptanam Bhajantan Priti Purvakan Radami Budyogantan Dhinamanu Payantite. Para essa alma que sinceramente me busca, que tem uma mente amistosa, que tem compaixão pelas entidades vivas, que tem amor pelas demais, que não está tentando, sabe, se dar bem, pisando na cabeça dos outros, que não está causando sofrimento para os demais, que está jogando o jogo da melhor maneira possível, sem causar infrações, mas contribuindo para que os outros também sejam felizes. E essa alma sincera que deseja me conhecer, mesmo que ela não tenha capacidade de me compreender, porque eu sei que a alma é pequenina, ela não vai ter condições de me entender. Então o que eu faço? Eu, motivado por compaixão, por esse esforço sincero de tentar me compreender, eu dou a inteligência pelo qual elas podem vir a mim e destruo toda a ignorância, todo o desânimo que surge da escuridão da ignorância. Basta que essa alma me deseje sinceramente, eu não preciso de mais nada, eu não preciso que ela seja inteligente, porque... Imagina, o que um pai espera de uma criança de 5 anos? Que a criança vá trabalhar e traga, sabe, que melhore a condição financeira da família, que vai consertar o cano do encanamento da casa. Um pai amoroso não espera isso de uma criança de 5 anos. Mas quando a criança de 5 anos quer ajudar o papai a consertar o cano, o papai fica imensamente derretido de amor por essa criança. E no final ele ainda diz que, olha, você é um excelente encanador. Se não tivesse você aqui comigo, eu não sei, acho que essa casa já teria alagado tudo, porque eu teria até desistido. Mas, felizmente, porque você está comigo, nós conseguimos. Yes, a criança fica imensamente feliz, o pai ganha amor, todo mundo fica amoroso. Mas quem fez o trabalho realmente foi o pai. Então, é assim que acontece também. Sobre isso. Eu queria só falar sobre isso, porque me remete à nossa metodologia educacional. Que a nossa na nossa metodologia é ensinado a gente saber sempre e decorar sempre. Você não pode deixar de saber sempre. Isso requer a mente, ela fica condicionada a não querer aprender realmente, mas sim estimulada a decorar. Então, existem muitos adultos humanos, pessoas que se tornaram adultas, que não querem ter
a disponibilidade nem de perguntar, porque não quer se expor e dizer que não sabe. Então, não é? Entende? Eu vejo muitas crianças nessa condição de medo de dizer que não sabe, e não quer perguntar, e medo do conflito, né? Do conflito. Porque no conflito é que ocorre a transformação e a superação desse processo. E a ideia, a vontade de aprender, eu acredito que seja a primeira qualificação para você conseguir se superar, ouvir de alguém mais, como é? Isso aqui sabe mais do que você. Então essa condição é uma condição de humildade. E a mente da maioria da sociedade aqui, ela não... Ninguém quer aprender de verdade, realmente. Então... De verdade, entende? Porque aprender requer vontade de aprender. E nós, né, a gente, assim, olha uma visão panorâmica, que é a vida toda, a gente pensa, bom, o que é que eu estou aprendendo? Fora as questões pragmáticas da sobrevivência, de fazer as coisas, o que é que eu estou aprendendo aqui? Então, a gente começa a refinar e nós acabamos descobrindo que nós estamos aprendendo a nos humanizar, a ser seres humanos, a ser humanizados. Nós estamos na série humana. Então, série humana, conteúdo humano, aprendizado humano, humanizar-se, que é humanizar-se é ter humanidade. Então é isso que nós estamos aprendendo. Mas quando é que eu vou aprender isso? Quando eu for fazer um retiro espiritual? Não. Todos os momentos, todos os dias, todas as horas, a cada instante é uma escola de online 24 horas. Então nós estamos aprendendo a nos humanizar 24 horas. Esse é o conteúdo principal da nossa didática. Então quando a gente pensa em termos de humanizar-se, o resultado da humanização em nós, que no mantra, né, da oração, que nós falamos, né, a humanidade em nós e a humanidade ao redor de nós. Porque é isso que nós estamos, né? A compaixão é a fotossíntese da evolução. A fotossíntese é o sistema que as plantas utilizam para absorver oxigênio, para absorver gás carbônico e transformar em oxigênio e devolver ao mundo o oxigênio. Então ela pega uma coisa negativa, que é gás carbônico, e devolve oxigênio, que é uma coisa positiva. E para que nós sejamos produtivos na humanidade, nós precisamos pegar as coisas negativas que vêm até nós e transformar isso e devolver numa coisa bonita, de volta para a humanidade. É uma fotossíntese, na verdade. E para isso é preciso ter boa vontade, sentimento de compaixão, né? Compaixão por si mesmo, compaixão pela humanidade, compaixão pelas dificuldades da humanidade no seu processo de evolução, e ter compaixão daqueles que têm condições, mas não têm espírito, estão aprisionados, né, como espíritos, nas pressões das delícias da vida, né, das delícias dos prazeres que as facilidades materiais proporcionam. Então elas estão em prisões de luxo, na verdade, que faz com que elas tenham que renascer continuamente, etc. Mas a compaixão que a gente pode exercitar, que a gente pode aprender, sendo aprendida, vai nos levar à instância máxima da condição consequente da compaixão, que é o quê? O sentimento de amor a Deus. Porque essa compaixão, ela é uma coisa assim tão espetacular que você começa a, né, sim, você começa a sentir amor pelas pessoas, você dá a sensação de que você convive com ela, de você convive dentro da casa dela, com ela, que você convive com os dramas dela, e dá a sensação de que você tem compaixão. E não é pena, é diferente de pena, é um sentimento diferente. Compaixão é sentimento de carinho, é um sentimento de ternura, é um sentimento de afago, de amor maternal mesmo. Esse sentimento, ele é real, ele não é uma retórica falada para, assim, sabe, motivar as pessoas a entrarem para a religião, ou é um exercício. Tudo bem, no começo é um exercício mesmo, é um exercício técnico que a gente não tem e a gente se esforça, tipo fisioterapia, né? Vai assim meio, eu tenho compaixão daquela criatura. Mas vamos lá. Então a gente vai meio Frankenstein assim no começo,
Mas aos pouquinhos a coisa vai, sabe, vai se desenvolvendo, a ponto de, claro que a gente não sente esse amor, a gente não sente por todo mundo, evidentemente, a gente sente por aqueles que são amáveis. O próprio Jesus, por exemplo, ele amava todo mundo genericamente, mas ele abraçava mesmo os seus amigos, ele ficava mesmo com seus amigos, com os amigos, né? Até quando ele perdoou, não é, a humanidade toda, quando ele ressuscitou, ele perdoou todo mundo. Olha, Pai, perdoa todos eles porque são apenas crianças ignorantes e desorientadas e com armas nas mãos. Então fizeram essa maravilha que você está vendo aí. Então perdoa eles, porque se for cobrar deles essa situação é complicado. Então é melhor perdoar. Agora, quando Jesus ressuscitou, ele escolheu os amigos dele para ficar. Ele não foi para lá, para todo mundo, para qualquer pessoa, não. Ele ficou junto com os amigos. Então a gente perdoa as pessoas que nos magoam, que nos ferem, mas nós amamos aquelas que são amáveis, aquelas que são dignas do nosso amor. É a mesma coisa de Jesus, é o padrão de Jesus, né? A gente ama todos, mas abraçamos aqueles que são amáveis, né? Mas assim, naturalmente. Agora, quando essa compaixão, esse sentimento de amor, ele vai crescendo, chega uma hora que você inclui até Deus dentro. Você fica até com compaixão de Deus. Nossa, mas você, hein? Que, olha só, todas nós almas vamos ficar eternamente no reino de Deus e você tem que ficar aqui trabalhando eternamente. Poxa vida, eu tô com pena de você, viu? Eu sei que eu não quero nem, sabe, já fizemos um acordo. Deleta as minhas malcriações do passado. Eu já estou assim superado dessas infantilidades minhas. Mas você que vai ter que tolerar as infantilidades de todas as almas, não é? Porque você ama muito, aí você fica expandindo almas eternamente devido à sua pressão de amor, e agora você tem que ficar aí cuidando das almas. Muito bem. Eu espero que você sempre tenha voluntários para te ajudar, porque dá trabalho. E eu quero fazer a minha parte porque eu estou sentindo compaixão de você. Então, a compaixão, inclusive, é uma ilusão, cara. Isso é uma ilusão. Mas é uma ilusão verdadeira. É uma ilusão real. Olha que eu acho que do ponto de vista de Deus, ele olha assim, ele sente amor por isso. Porque ele sabe que na nossa condição, o que a gente pode fazer? Praticamente nada. Mas o nosso sentimento de amor, de ternura, de compaixão. Eu me lembro uma vez que eu estava andando de bicicleta e eu, num movimento em falso, eu estava com peso atrás, carregando compras na bicicleta, e meu filhinho e a minha filhinha estavam junto comigo, e eles estavam caminhando, a pé, e eu estava empurrando a bicicleta, mas o peso e tal, eu caí assim pro lado e a bicicleta veio para cima de mim. Então meu filhinho veio tentando pegar a bicicleta e me ajudar, e depois ele ficou olhando para mim: papai, você tá bem? Com aqueles olhinhos assim, olhando para mim com compaixão de mim. Eu senti uma imensidão de amor por ele, que se ele pudesse entrar no meu coração para sentir a intensidade do amor que eu senti por ele, porque ele sentiu compaixão de mim. Ele era só uma criancinha, não podia fazer nada por mim, mas ele estava sinceramente preocupado e compassivo comigo. Então isso encantou imensamente o meu coração. E eu fiquei pensando naquele momento, eu tive uma realização incrível, maravilhosa. Eu pensei: nossa, que gostoso, então é isso que Deus sente. É isso que ele sente. A gente não pode fazer nada por ele. Nós somos criancinhas, mas devido à nossa preocupação com ele, nosso amor por ele, a nossa compaixão por ele, isso dá um choque de êxtase no coração de amor. Então ele realmente ama. E essa experiência de amor é verdadeira. Ela existe realmente, ela acontece de fato. Ela não é uma teoria abstrata, ela acontece. E como eu tenho filhos, que é uma terapia em andamento, então porque eu tenho filhos, eu posso sentir essa experiência de amor. Então o amor é um princípio real, ele existe. Não é uma coisa... É terapia constante. É uma terapia constante. Então, a gente precisa, sabe? Que nem, olha só, a Kátia, eu acho que a Luciana, a amiga da Kátia, tá na sala ainda? Tá, né? Tô sim. Olha lá. Então, a Kátia, sentiu compaixão pela amiguinha dela. Ela pensou: nossa, eu tenho uma amiga muito querida que eu gostaria muito que pudesse ter essa misericórdia, esse momento mágico do Mahamantra, Devananda. Eu posso trazer a minha querida amiga para o Mahamantra, para a sala dos mantras. E eu falei para a Kátia assim: Kátia,
a sala dos mantras é sua, a sala dos mantras não me pertence, a sala dos mantras ela pertence à humanidade, ela é nossa. A sala dos mantras é sua, você pode trazer a humanidade inteira se você quiser, porque cabe na sala dos mantras. Você só vai, né, precisar ter o trabalho de ensinar o ABC, o passo a passo, que são como bebês, né? Então você vai ter que ser a mamãe delas, mas a sala dos mantras é sua. Então, nós, né, a gente está nesse momento aqui da nossa terapia também, eu quero até aproveitar de falar isso daí. Gratidão, muita gratidão. Não foi, Kátia? Eu tenho aprendido muito com vocês. Eu tenho aprendido muito. Cada fala sua eu absorvo assim, profundamente. Então, muita gratidão por tudo que eu tenho aprendido. Então, e eu fico imensamente também feliz de saber, né, porque olha só, olha quem eu tenho aqui, ó, vou só mencionar, ó, eu tenho Arada Gokulananda, tá? Só para fazer um testezinho simples, ó. A gente tem aqui Arada Gokulananda, a Júlia Martins, eu não conheço muito a história dela, assim, no particular, mas olha só, a Aline, que está trabalhando com música, que está se envolvendo também no mundo da música, a Raquel, a Arada Vitória e a Vrinda. Olha, eu tenho, sem saber, mas eu vou dar um chute. Temos a Tula Cipuja também está na sala. Então, sem saber, eu vou arriscar. Olha, eu tenho certeza, quase que toda certeza, que cada um de vocês tem um grupo de pessoas que vocês cuidam, que procuram vocês para aprender, para ouvir conselhos. Vocês são orientadores. Eu tenho certeza que vocês maternam seus filhinhos virtuais. Isso eu tenho certeza. Então, assim, eu participando com vocês, né, e oferecendo todos os frutos que eu colhi nos Vedas, porque eu fui monge durante 10 anos e eu morei na Índia durante 12, então faz 30 anos que eu estudo e pesquiso, sou astrólogo védico, então existe muita informação à minha disposição, devido ao fato de eu ter me dedicado, eu tive a oportunidade de fazer isso, não é todo mundo que tem essa misericórdia, eu tive a oportunidade de me dedicar durante 10 anos da minha vida exclusivamente a estudar essa filosofia e praticá-la para amadurecê-la em mim. Então é como se eu tivesse ido numa floresta e recolhido frutas, né, raízes, ervas medicinais. Então eu trouxe da floresta tudo isso comigo. E agora eu estou podendo compartilhar isso daí com aqueles que não podem entrar na floresta, né, que são os Vedas, os conhecimentos védicos. E com isso eu estou espalhando uma coisa linda, uma cultura linda, um conhecimento lindo, encantador, maravilhoso, encantador. Esse conhecimento ele é encantador para crianças, para velhos. Olha, nesse final de semana nós tivemos um festival em Nova Gokula, que é o festival de Holi. Sabe aquela festa das cores, que as pessoas jogam pós coloridos? Que é uma festa linda. Não tem festa mais linda do que essa. E é um produto dos Vedas. É um produto é um produto do conhecimento védico. É a festa mais linda que tem. Não conheço uma festa que seja mais graciosa, mais linda que essa. E eu vi lá que ela predomina crianças. É uma festa de crianças, na verdade. E as famílias vêm. Então tem aquela contagem 10, 9, 8, 7, 6, até chegar no 1. E aí todo mundo joga os pós coloridos assim. E as crianças gritando, super felizes, jogando os pós coloridos, e as famílias todas. Eu fiquei olhando aquilo, eu me emocionei, eu chorei de felicidade. Eu me emocionei e pensei, nossa, o que eu estou semeando isso? Eu estou participando em semear na humanidade isso. Imagina se isso se espalha em todas as cidades, em todos os lugares do mundo, essa festa colorida de alegria, essa festa de criança. Não é que normalmente as festas desses festivais de Holi são regradas a mantras, as músicas, né, de alma e tudo. Então é uma coisa super no modo da paz, da bondade. Teve uma banda interreligiosa que tinha um pastor, um pai de santo, um católico, um padre, o mestre Hare Krishna, todo mundo cantando junto, mantras e tal, e as crianças jogando pós coloridos. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, isso é mágico, é simplesmente mágico. E eu tô com meu coração explodindo de felicidade, cheio de pó colorido aqui, porque eu faço parte dessa cultura e eu sou
um semeador dessa paz e dessa felicidade. Eu estou feliz da vida, é isso que eu quero para mim, quero para todos. Eu quero para mim o que a Maria Bethânia queria para ela. Como eu sou feliz, quero ver feliz, quem andar comigo, vem. Conhece a Brincar de Viver, Arada Gokulananda? Brincar de Viver, da Maria. Brincar de Viver, Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, redescobrir seu lugar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Recomeça a sempre que você responde sim a sua imaginação, de sorrir cada vez que o mundo diz não. Olha lá, ressignificar as tragédias, tá aí, tá? O tempo todo tá aí, a mensagem tá aí, é que a gente, sabe, nós é que ficamos assim bitolados naquele mundinho bem pequeno e ficamos presos aí e não olhamos a realidade ao nosso redor. A gente precisa ter essa força de ânimo e animar. É isso aí. O mundo é cheio de possibilidades. Tá tudo aí, né? É só você jogar e brincar. E agora, jogar pra tudo quanto é lado. Depois que você começou a entrar na sala dos mantras, Radha, com mais frequência, e o que eu espero que não pare, o que eu espero que continue, que eu desejo, né? Eu desejo que continue, a nossa sala ficou muito mais charmosa, ficou muito mais culta, ficou muito mais simpática, mais gostosa de chegar. Não foi, Tulasi? Não é verdade? Eu concordo perfeitamente. Né? Nossa, um diferencial incrível. Nossa, uma grande diferença. Deixa eu te falar um treco. Você sabia que eu acabei de pensar nisso? E às vezes eu acho que você capta meu pensamento. Não, incrível. porque o Paramatma está no seu coração e está no meu. E eles se conectam entre si, eles se conversam entre si. Então trocar dados por transistores, que é o Paramatma, é uma função do Paramatma. Então é um passatempo de Krishna isso daí. É ele que está manipulando os dados. Então eu falo, você pensa, eu falo. E quem está no controle é sempre Krishna, fazendo os, os movimentos aí. Que de vez em quando a gente se conecta, é com a Raquel também. É interessante isso. É verdade. A Kátia levantou a mão aí, a Vrinda. A Kátia, tá todo mundo querendo falar agora. Vamos lá. Você canta a música Govinda, eu acho tão lindo. Eu queria depois continuar ouvindo. E eu coloquei no YouTube, não tem assim como você canta desse jeito. Eu queria que você me indicasse, mandasse o link pra mim, pra eu ficar ouvindo, porque me conecta com a parte muito boa minha. Eu mando pra você, tá bom? Lá no grupo Japamala, né? Eu agradeço. Olha, eu procurei essa música. Eu amo essa música. Qual? A Radha Gokulananda prometeu pra nós que ia cantar a música, mas ela não cantou até hoje ainda. Govinda é muito maravilhoso. Ah, Govinda. Faz um vídeo, você cantando, Radha, e manda pra gente. Ó, Govinda. Eu acho. Logo, ela é um compromisso da Arada. Eu acho que gente, né? é isso. Eu acho que a Arada, ela tem. Olha só o que a gente pode explorar da Radha Gokulananda. Ela canta as músicas que são praticamente mantras, são orações como essa daí. O Epitáfio do Titãs é uma oração. Essa é uma oração. Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa, é uma oração. São músicas psicografadas, na verdade, são psicografias basicamente, né? Se a gente olhar direitinho. Então, a Radha pega essas canções, canta elas pra nós e destrincha essas canções à luz do conhecimento védico, do Bhagavad Gita. Eu acho que, sabe, se ela der pra nós essa misericórdia, eu acho que a gente vai sair bem enriquecidos aí desse momento. Vamos aguardar, vamos esperar, né? Vai que ela... Eu canto Epitáfio amanhã. Então, vai que ela pensa assim, olha, você quer saber de uma coisa? Tô com compaixão daquele meu povo, eu vou cantar. Pronto, tá decidido. Vai que dá uns 2 minutos aí de altruísmo nela e pronto, nós vamos nos dar bem. A Júlia quer falar aí, a Vrinda
também. Ó, eu quero ler uma mensagem aqui da Aline Xavier. A Aline é uma Bakhtin. Ela, sabe, ela tá verdinha, bem verdinha, né? Começando agora na consciência de Cristo, bem verdinha. Mas ela tá amadurecendo muito. E ela deixou uma mensagem aqui de encantamento. Seguinte, olha. É uma misericórdia essa oportunidade de estar aqui com você, Prabhu, com a Tulasi, com todos juntos, todos os dias, trocando tais conhecimentos. É um presente de Krishna que palavras não definem. Muita gratidão. A banda Sou da Paz. Ah, ela mencionou que a banda Sou da Paz é a banda da Interreligiosa, que ela é a líder de São Paulo. E o Maheshwara, que é o coordenador da banda, é de São Paulo e do Templo de São Paulo. Então a relação dela é com o Templo de São Paulo, né? Então ela conhece a banda, é a banda Sou da Paz, né? E ela falou o seguinte: eu apoio o vídeo da Radha Gokulananda cantando. Então já tem o voto da Aline aí, viu? O meu também, o da Tulasi também, né? E é isso aí. Olha, a Vrinda também canta muito bem. E então, toca demais, mais do que eu. Então, olha ela só. que não se manifesta. É, pois é. Olha, tá faltando a misericórdia, né, de nós aí, a compaixão, a misericórdia, Vrinda. Você é a Vrinda Devi. A Vrinda Devi é aquela que outorga Bhakti, aquela que outorga amor por Krishna, que outorga misericórdia. A gente tá na pauta, é que ficou em stand-by, os passarinhos não cantaram mais, não ouvi nenhum barulhinho aqui, mas eu dei uma semente que eu acho que ainda tá brotando, né, que é a ideia de a Vrinda fazer a canção, né, tocada com um instrumento como ela quiser fazer, o Damodarastakam, e explicar cada versinho, né? A gente pode intercalar, um sábado eu falo o passatempo de Krishna, outro sábado ela entra e, né, com a Radha Gokulananda, vocês duas podem fazer uma dupla aí no sábado para falar passatempo de Krishna com base no Damodarastakam, que ela, né, trouxe aí pra gente outro dia. E aí surgiu essa ideia, né, de ela fazer uma dissertação completinha do Damodarastakam. Então tá aí, né, as sementes estão lançadas e vamos torcer para que haja chuva para brotar essas sementes aí. Haja chuva, vai acontecer, eu vou fazer. Eu vou filmar a Vrinda cantando. Eu toco e tudo que for para o prazer de Krishna, na verdade para o prazer de vocês, né? Se foi ele que nos deu esse dom, a gente precisa deixar ele florar, né? Deixar ele chegar para a gente se iluminar, né? Exatamente. Bom, gente, olha só. Olha. A Júlia quer falar. A Júlia quer falar? Faz algum tempo. Vamos ouvir a Júlia. A Júlia tá... dizer que essa aula realmente foi muito significativa para mim. Eu me emocionei muito. Assim, todas são muito maravilhosas, mas realmente eu não conhecia a história dessa garota e que foi realmente um presente de Krishna. Hoje de manhã eu orei porque eu achei que eu precisava de mais engajamento, assim, sabe? Como se eu tivesse que subir mais um degrau, e eu acho que me foi concedida essa misericórdia, né, através dessa aula. E eu queria também reforçar aí o que a Kátia falou, porque realmente, assim, a Radha cantando, eu não ouço nada. Eu procurei já várias vezes o mesmo pedido que a Kátia fez, eu ia fazer, tipo, dela fazer uma playlist, né? Eu amo também quando ela canta, assim, né? Govinda, realmente é muito maravilhoso, não tem nada parecido. Eu não sei se é uma propriedade assim dela cantar dessa forma. E eu também já ouvi Vrinda cantando uma vez Nissim Radeva, que eu inclusive até pedi para ela depois mandar um vídeo para mim, que ela cantou lindamente, assim, acho que ela cantou sem nenhum instrumento, né? E eu gosto muito desse mantra. Então, só agradeci as pessoas que estão aqui na sala, e quem me trouxe aqui nessa sala foi uma amiga minha, a Thalita. Ah, Thalita. Foi uma misericórdia dela. Então, ela trouxe. E realmente,
o que você disse em relação a gente maternar algumas pessoas, eu nem tenho muito conhecimento, de verdade, sou bem verdinha, talvez mais verdinha que a Liane, mas realmente é verdade, muitas pessoas me procuram e às vezes assim, na hora que elas me procuram para contar assim, algumas coisas relativas a elas, eu nem sei muito o que dizer, mas na hora sai tanta coisa que eu nem sei de onde vem, mas assim, elas sempre me dão um retorno, que sempre é muito bom falar comigo. E aí eu peço para Krishna a misericórdia, né, de levar talvez a mensagem dele, né, para essas pessoas de forma correta, né, para que eu não seja influenciada por nenhuma sombra do meu coração, né, nenhum tipo de egoísmo ou de vaidade, né, para que eu consiga passar, se é que ele está me passando alguma coisa, que eu consiga passar isso com maior verdade, né, e funcionalidade no sentido de evolução da pessoa, com muito amor, né. Então, realmente muito agradecida a todas. Um dia maravilhoso. Obrigado pelas suas palavras, Júlia. Hoje realmente foi um dia maravilhoso. Eu já chorei 3 vezes, assim, emocionado, porque, sabe, inclusive, olha, eu sou meio Maria Mola, eu pareço ser assim, meio rabugento, porque o meu personagem de Vananda tem que ser... É o êxtase. O meu personagem de Vananda, ele é rabugento, eu já reparei que faz parte do programa dele ser rabugento, então eu entro nesse clima de rabugice e às vezes nem consigo sair, demora. Mas eu já reparei que tem uma parte dele que é uma manteiga derretida, sabe? Vocês acreditam que depois que eu fiz a live... Essa manteiga aí se derreter, pra boca. Pois é, ainda bem, eu me sinto muito à vontade porque eu tô entre meninas e meninas entendem isso com mais facilidade, então eu me sinto mais à vontade pra chorar no colo das mães. Adorei, meninas. E você está no colo de 3, 4, 5, 6 meninas. Você é o 7 meninas. 6 mamães, e às vezes tem mais, ainda bem. Eu escolhi muito bem o meu caminho, eu tô super feliz. Eu acho que fiz a melhor escolha. Mas, olha, vocês acreditam que depois que eu fiz a live do Dom Pedro II, eu aqui na minha sala, eu chorei copiosamente de gratidão por ele? E eu tomei uma decisão depois. Eu falei, eu pensei, eu não sou presidencialista, eu não sou comunista, eu não sou mais nada. Eu agora vou ser monarquista. Eu sei que não vai dar em nada. Não é nada, nem isca. Não sou. Espiritualista. Se alguém perguntar alguma coisa, qual é a sua posição política, eu já sei, para não entrar em polêmica nenhuma, para não criar briga com ninguém, eu já sei qual é a minha posição, que vai me deixar confortável politicamente e não vai criar problema nenhum pra mim. Eu vou admitir, eu sou monarquista e eu sou amigo do Dom Pedro II. Aí eu quero ver. Adorei isso, vou falar também. O meu candidato é o Dom Pedro II. Se ele voltar e for, eu voto nele, senão eu tô fora. Eu sou o Dom Pedro. Agora, o pessoal que fala, eu sou Bolsonaro, eu sou o Lula, eu sou o Dom Pedro II. Eu pensei comigo mesmo, né? Saída estratégica pela direita, política perfeita. Vai ter vários seguidores. Eita, nós. Mas Já então, já. pois a gente tem que ser esperto aí, porque não é mole não. Mas vamos lá, pessoal. Tem que brincar mesmo. Tem que brincar, tem que rir e chorar. Vou passar a mensagem final, né, que já está na horário, né, da gente. Pois Muito obrigada, realmente, eu até coloquei que é um bálsamo para nosso coração, esses encontros e todas as informações que a gente vai adquirindo, amadurecendo e desenvolvendo. E foi maravilhoso o encontro de hoje. Eu também me emociono muito. E vou deixar a última mensagenzinha para a Arada. Arada, olha, tivemos uma conexão com o Prabhu Devananda que eu pensei um pouquinho antes da gravação, de você fazer os cânticos aqui na sala, certo? E todos aqui concordaram. O que você me diz disso? Vou continuar puxando a orelha, viu? Qual é o cântico que você está falando? Dos mantras? Dos mantras, né, Govinda mesmo, podemos gravar aí, pelo menos para a turma, e outros, né, que você venha do seu emocional. Eu acho que fica melhor a Vrinda mesmo, a Arada Gokulananda gravar um videozinho, porque aí não sai com o chiado daqui da sala, e postar pra gente
com um som limpinho assim, pra gente poder curtir bem gostoso esse mantra dela aí, porque somente aquela partezinha do finalzinho que é uma coisa inédita, que é original, é só agora, a Júlia comentou, mas é dela mesmo, tá? É uma característica dela mesmo. Esse finalzinho que ela faz aí, Govinda, Govinda, isso é uma coisa dela, é uma criação da mente dela, saiu do coração dela isso daí, não tem não, viu? Ela que introduziu essa dancinha, essa ondinha aí no final, é uma contribuição dela pro mantra. É porque assim, para cantar existe uma diferença entre cantar e interpretar, né? É. Então, como eu sou atriz também, né? Tenho formação em cenografia e atriz de teatro e tal. Então, quando você canta, eu não só canto, eu gosto de interpretar, porque eu sei o significado daquela letra, daquela canção, sei quem foi que compôs, então Nossa. Cantar tem que ter uma pegada de interpretação também. Eu não sei se vocês compreendem o que eu estou falando. Não, assim como a gente lê um texto, a gente interpreta aquele texto. Eu acho que a gente não compreende na dimensão que você compreende, mas a gente fica ali nos bastidores, igual mineiro ali, comendo pelas bordas ali, já... Mas é mais ou menos isso. É por aí. Tem que interpretar. Mas olha, e o que eu gostaria também de ver a Radha Gokulananda cantando são essas músicas chamadas seculares, que na verdade são mantras disfarçados, né? E ela explicando essas canções como a da Maria Bethânia, do Amor Sater, do Titãs e outras que tem por aí, que eu tenho uma série. Eu vou sugerir que vocês façam uma pesquisa. É uma música que realmente... Olha, a minha vida inteira eu defendi o Nordeste, o nordestino, agricultores, essa coisa, a agricultura familiar, então eu me identifico muito. Existe uma música de José Miguel Wisnik, foi interpretado e gravado pela Maria Bethânia. O nome da música é Mortal Loucura. Eu gostaria muito que vocês escutassem e lessem o texto, viu, Prabhu? Dá uma olhadinha. Como é que é? Pera aí, vamos já ver lá isso daí. Vou puxar aqui. Mortal. Mortal Loucura. Não, posta. Dá uma olhadinha. Não, baixa o vídeo lá, passa do YouTube lá pro nosso grupo dos Buscadores do Infinito que eu vou pegar lá. Eu quero ver. Tá bom? Eu gostaria muito que o senhor fizesse, sei lá, Não, eu não, você. Não, eu vou cantar. Não, Mas você vai assim, cantar, você vai explicar, você vai se virar nos 30. Eu quero ouvir você. Espertinho, não, você. Mas é que é incrível aquela canção. Então, é algo assim que você já tá, a sua alma já tá entrelaçada com a canção. Você já tá totalmente dentro dela. Então, É verdade, Prabhu, né? Ela gostou. A Brinda também tem cada coisa. Ela tá aí, ó, jogando lenha na fogueira aí, ó. Muito bem também. É uma gigante no palco. Gente, vamos entrar em trabalho de parto? Vamos partir? É difícil a dor do parto, viu? Pois é, chegou a hora de entrar em trabalho de Se a parto. gente se despedir de você, Prabhu, dessa energia maravilhosa, sabe, de Tulasi, de Raquel, É de Verdade. Júlia, É bom, né? Essa energia de Krishna. Essa terapia, ela é gostosa. Não quer mais largar. A sala dos mantras é gostosa, né? Quando chega no horário assim de arrumar a câmera aqui, de sentar aqui, de copo com água, o fogo, fazer os mantrinhos para entrar na sala dos mantras. Antes de entrar, eu sempre fecho os olhos, dou uma respirada. Eu sinto o cheiro da sala dos mantras, eu sinto o cheiro das pessoas e aí eu entro na sala dos mantras com aquela sensação de delícia. Ai, que maravilha, que bom estar aqui. Então é uma coisa muito gostosa. E a sala dos mantras não... na verdade, se for falar assim, a sala dos mantras, quem inventou essa história da sala dos mantras aí foi a Tulasi. Eu já tinha o ideal também no coração de fazer uma coisa assim, mas foi ela que meteu pilha, ela que meteu lenha na fogueira. Aí eu falei, então vamos lá, vamos abraçar a causa, vamos junto. Mas assim, a sala dos mantras, ela tem, tanto a Tulasi como eu, a gente tem esse mesmo conceito, é patrimônio da humanidade, ela nos pertence. Aquele que amar mais, a mais pertencerá. Se chegar alguém, alguma de vocês, e tomar posse da sala dos mantras com amor e intensidade, pronto, ela já se torna mais sua do que nossa. Na verdade é assim, é uma disputa. Quem vai
tomar mais posse da Sala dos Mantras é aquela que vai inundar a Sala dos Mantras de amor e vai maternar a Sala dos Mantras e vai cuidar da Sala dos Mantras para que outras almas que estão aí, né, transitando no escuro, tateando, tentando nos achar, né, tentando nos encontrar. Porque olha quantas pessoas, né, que são tão queridas que poderiam estar aqui com a gente trocando esse papo, esse momento gostoso, essa descontração, sabe, se enriquecendo, né, sem compromissos, tudo por amor. Sabe quantas pessoas, né, não gostariam de estar aqui com a gente batendo esse papo gostoso agora e que poderiam estar aqui com a gente, né, e que por um motivo ou outro, devido à ilusão, devido aos percalços da vida, não podem estar. Mas a Sala dos Mantras, ela cabe, sabe, muitas pessoas, né, e a gente precisa pegar nas mãos, né, daqueles que estão perdidos por aí e pelo menos dar a elas uma pequena chance de conhecer, né, a associação Vaishnava, da Sala dos Mantras, de Krishna e enfim, se purificarem também. Mas vamos lá, agora é a hora de partir. Tudo isso foi a Anne Frank, essa fonte de inspiração. Tudo isso. Eu tava... Nós iniciamos o 6º ciclo na segunda-feira. E esse momento está sendo assim, bastante especial. Ontem abri uma outra Sala dos Mantras que me deixou assim em êxtase. Né? Às 5h10 da manhã eu havia interrompido, né? Eu tinha esse encontro, né, com alguns, mas ele ficou muito fraquinho, que só aparecia uma pessoa. E aí nós combinamos, olha, no momento que surgir mais alguém, nós estamos abrindo, né, essa sala. E de repente brota no coração da Grazi o desejo de também tá entoando o Mahamantra, e da Raquel também, né? E elas estão ministrando essa sala. Então, quando alguém de vocês não puderem participar das 6h15, desse horário das 5h10, e vai ficar permanente, eu creio, né? E vai nos acompanhar por muito e muito tempo. E muito bacana. Então, esperamos que, né, Prabhu? Nós já até conversamos sobre eu tava até, assim, eu até lembrei hoje... Eu lembrei hoje, quando eu tava cantando o mantra, né? Poxa, são 540 dias que a gente entrou na Sala dos Mantras. Então a gente tá nesse ciclo agora, no 6º ciclo. Quando terminar esse 6º ciclo, vai fazer 2 anos. Nós vamos comemorar 2 aninhos, né? O aniversário de 2 aninhos da Sala dos Mantras. No final do ciclo, do 6º ciclo. Vai dar quase 2 anos, né? É o tempo da pandemia, né? É o tempo da pandemia? Começou na pandemia. Eu gostaria até, eu ainda não fiz o cartazinho para o 6º ciclo, né? Porque o 5º ciclo foi acenda a chama do amor para acender, né? Acenda a chama no seu coração para acender a chama do amor. Aí, para o 6º ciclo, eu gostaria de ter um slogan também, uma frasezinha. Aí eu passei para você um pedido, para amor, mas não sei se você visualizou a mensagem. São 2 anos, né? 2 aninhos. Né? Nós vamos comemorar 2 aninhos. Eu acho que deveria deixar aberto para sugestões, para o pessoal, sabe, assim, dar sugestões para um slogan pra gente comemorar, porque quando terminar esse ciclo a gente vai comemorar 2 anos, né? A gente vai fazer uma festinha. Todo mundo tem. Na praia, eu acho legal assim, surfe na onda dos mantras. No final dos. Surfe na onda dos mantras. Hein, Tulasi, que tal assim, preparar todo mundo para no dia do aniversário cada um fazer um bolo em casa com 2 velinhas e todo mundo cantar os parabéns com um bolo em casa, né? Comemorar em casa, assim, o aniversário de 2 anos da Sala dos Mantras. 2 aninhos, né? Um bebezinho. Então... Vamos seguir em frente. Né? Cada um com o bolo. Assim, a gente pode fazer a disputa do bolo. O bolo mais gostoso, o bolo mais bonito para Krishna. Porque é para Krishna, né? A Sala dos Mantras é para comemorar Krishna. Então, o bolo de Krishna. Aí pode fazer... Assim, pessoas podem fazer bolos artesanais ou bolos tal. Cada um faz o seu próprio bolo. E mostra, tira foto. Olha, meu bolo para Krishna para comemorar 2 anos, né? E tal. E a pessoa faz um videozinho individual cantando parabéns pra você nessa data querida, para a Sala dos Mantras, toda a felicidade da vida, alguma coisa assim.
E coloca lá o videozinho. Vamos, sei lá, uma coisa assim, né? E tal, depois que do bolo pronto, que a gente ia oferecer pra Krishna e cantar os parabéns, a pessoa também se prontificar e oferecer para o vizinho, pra alguém que esteja em casa, eu fiz uma filmagem. Eu teve um ciclo, acho que foi o terceiro ciclo, eu pedi que fizesse uma filmagem cantando Hare Krishna, mas tivemos pouquíssima adesão. O pessoal tava um aninho, né? Tava todo mundo meio bebezinho ainda, meio timidozinho, né? Mas de repente agora a gente consegue, né? Vai fazer 2, já o bebezinho já tá até conseguindo falar já, né? E com 1 aninho o bebê nem fala. O bebê não fala com 1 ano ainda, né? Ele vai falar só lá, depois que... né? Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Olha só, eu fiz um vídeo falando da Anne Frank e o nosso bate-papo aqui deu 50 minutos de bate-papo. Eu acho que eu vou juntar os dois. Eu vou deixar aí, né, o pessoal saber que a gente tem esses bastidores também, esse momento de amor entre nós. Pessoal, agora sim, entrei em trabalho de parto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Shalom. Hari Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
You could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.
Take us home, Benji. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare